Vamos ver se Vamos ver hoje eu se hoje. acerto. Opa, essa questão aqui do... Boa noite. Arlete, Sim, me acho diz que é uma só coisa. nós. Ó, aqui é um slide. Eu vou passar para outro. Mudou para Sim, você? trocou. Uhum. Opa, era isso que eu queria da outra vez. É, eu achei estranho da outra vez aquela imagem parada que não andava. Imagina só, lógico, lógico. Mas tudo bem, vamos indo, vamos aprendendo. Ô, Christian, se você achar que por mim não tem problema nenhum, se você quiser remarcar essa aula para termos mais pessoas depois. Mas por mim, de forma alguma, sinceramente. Vamos lá. Então, já deu, né? Pergunta, me diz uma coisa, Leti. Diga. Dúvida, alguma coisa? É claro, tá, que sempre vai haver coisas, evidentemente. Sempre, né? Sempre vai haver coisas. Ah, maravilha, ó, viu? Já entrou a Michele e a Solange aí também. Ah, boa noite, meninas. Boa noite. Ouvindo, meninas? Michele, tá escutando? Sim, estou ouvindo, só estou ajustando umas coisas aqui. Perfeito, tá ok. Estão me ouvindo? Sim, Sim. perfeitamente. Eita. Seja bem-vinda, Solange. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Ok. Bom, vamos seguir. Eu sei que a Solange agora, né? Ela tá pegando assim, né, o barco já num certo movimento, tá? Então relaxa nisso, ok? Bom, vamos revisar rapidinho algumas coisas daquela outra aula, né? Opa.
Então, tudo aquilo que existe é constituído de 5 elementos. Tudo. Simplesmente tudo. Aí eu disse, tá, mas existe fogo na água? Sim, existe. Ou seja, tudo aquilo que existe é constituído de 5 elementos, só que em diferentes proporções. É como se eu dissesse, resumidamente, que Deus, ou a vida, como queiram, é constituído de 5 elementos. Me entende? Só que numa frequência tem mais tal elemento do que outro. Simples assim. Simples assim. Ou seja, o que muda de uma substância mais sutil para uma mais densa é simplesmente a proporção desses elementos. Quanto mais sutil, evidentemente que mais ar e éter. Quanto mais denso, evidentemente que mais água e terra. Ok? E aí a gente tinha entrado, nós entramos nos doshas, né? O que são doshas? Doshas são energias que a tudo compõem. Então, os sábios lá, eles viram que, por exemplo, os elementos ar e éter, eles se juntam muito bem. E o ar e éter juntos dão origem ao dosha chamado vata. Então, vata é uma energia constituída, perdão, principalmente dos elementos ar e éter, extremamente sutil. Solange, eu te pergunto, o ar e o éter, para você, ele tem uma natureza mais quente ou mais fria, você acha? Eu acho que mais fria. Mais fria, exatamente, mais fria. Por isso que quanto mais forte for esse dosha em alguém, mais frio vai sentir a pessoa. Né? Entretanto, a mente dela vai ser mais acelerada, porque é leve, é sutil, é rápida. Entende? Porque ar e éter são sutis, portanto, são rápidos. Né? E eles viram que fogo, principalmente com um pouco de água, também, muito bem. E aí dava origem ao dosha pitta. Então, o dosha pitta, ele é constituído principalmente de fogo com um pouco de água. E eles observaram que água e terra também se davam muito bem. E água e terra deu origem ao dosha chamado Kapha. Então, Kapha é o dosha é, constituído principalmente de água e depois terra. Solange, novamente, pergunta para você. Se o dosha Kapha ele é constituído principalmente do elemento água, em primeiro lugar, e depois terra. O dosha Kapha, portanto, ele tem uma natureza mais quente ou mais fria? Eu penso que é mais fria. Perfeito! Por isso que as pessoas que têm um dosha Kapha mais forte no seu biotipo, naturalmente tende a ter um processo digestivo mais lento. Diga-se de passagem que o teu biotipo, particularmente olhando assim, ele é uma mistura de Pitta Kapha, né? Uma mistura de Pitta Kapha. A gente vai estar vendo isso muito, né? Ok? Pergunta, meninas. Então, tudo aquilo que existe é constituído por 3 doshas, ok? E todos nós, obrigatoriamente por lei, temos os 3 doshas, ok? Mas existe um que fala mais alto. É o primeiro mais forte, o segundo mais fraquinho e o terceiro mais fraquinho. Mas todos nós temos os 3. Só que é o seguinte, você vai lá e digita assim: ah, eu quero uma dieta para dosha tal. Vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque cada constituição é única. E não é só isso. E não é só isso. Os atributos desses elementos, do fogo, por exemplo,
ou do ar, enfim, existem infinitas expressões de cada elemento. Meninas, infinitas. Não é 100, 200. São infinitas, nas quais elas vão tomar a forma também pela influência de outros elementos constituintes da pessoa. Imagina só. São inúmeros fatores. Moral da história. A gente pega 1 bilhão de pessoas com um biótipo mais Pitta Vata, por exemplo. São pessoas absolutamente distintas. Por isso que dieta pronta não funciona. Não funciona. Ok? Então, Vata, principalmente ar e éter. Pitta, principalmente fogo, em segundo lugar, água. E Kapha é água e terra. Isso constitui todas as substâncias que existem. Todas, todas, todas. Aí, vale lembrar de outra coisa extremamente importante, né? Existe todos os elementos em todos os elementos. Ou seja, como é que eu posso colocar? Deus, a vida está em tudo, e tudo aquilo que existe contém os 5 elementos. Ou seja, o próprio éter também nele contém ar, fogo, água e terra. Me entende? Por exemplo, um átomo que seja, lá estarão os 5 elementos. Um vulcão, pura lava, lá terá os 5 elementos. Lá terá água também. Lá terá terra e assim, lá éter e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que existe contém os 5 elementos. Não existe nada que você possa isolar especificamente. Impossível. Nisso aqui, né? Nisso, né? Éter, ar, fogo, água e terra. E aí, meninas, seguinte, opa, tudo que existe, né? Existe graças a esses 3 doshas, que são energias em movimento. Porque nada existe que esteja estático, parado, né? Vida é movimento. Se é movimento, se é movimento, significa que por lei divina há a superação de uma força oposta ao mesmo tempo. É ou não é? Oposta, ela é uma energia oposta, mas que faz parte do mesmo jogo, evidentemente. Ou seja, se não existisse um dragão para colocar limite em São Jorge, São Jorge deixaria de existir. Se não houvesse um São Jorge para colocar limite na outra figura lá, dragão, o dragão deixaria de existir. Ou seja, tudo aquilo que existe, existe porque existe uma energia de sustentação, uma numa direção, entre aspas, e outra numa outra direção, de um polo e de outro polo. Ou seja, não existe filosofia desse universo aonde vá impedir que a gente tenha energias opostas na nossa vida. Isso não existe. Isso é forever, por todo sempre. Por quê? Porque a vida se sustenta nesse jogo de energias antagônicas, porém complementares. Porém complementares. Ou seja, se nós não, né? Se Deus retirasse a energia que é oposta, tudo iria se. Que expressão eu vou usar? Tudo iria se perder.
Ou seja, tem que haver uma energia que vai para cá e tem que haver uma energia que vem para cá também. Me entende isso? Me entende? Ou seja, tem que haver o yin e o yang. Não existe só yin ou só yang. Aonde tem yin, tem yang. Ou seja, onde tem uma energia assim, por lei vai ter uma energia assim. Porque senão essa energia, ela se perderia. Por isso que existe uma energia oposta em qualquer pensamento que nós tivermos. Por lei divina. Ah, mas é rapidinho, é sutil, é maravilhoso. Não interessa. Lá haverá uma energia oposta, entre aspas, mas que contribui para a sustentação do teu pensamento. Olha só como são as coisas. Ou seja, se não existe uma energia oposta na nossa vida, não existe como haver a sustentação das coisas. Por isso que não interessa o grau, pode ser Jesus, arcanjos e assim por diante. Esses seres, eles se mantêm também graças a uma energia que é oposta, por assim dizer. Ok? Então a vida ela é yin e yang, como se diz, né? Algo como que uma para cima e a outra para baixo. Opa, se tem para a direita, vai ter para a esquerda também. Necessariamente. Necessariamente. Agora, uma pergunta de extrema importância. Extrema importância. Existem esses três doshas em tudo, na xícara, na maçã, no sol, em tudo, em tudo. Em nós, nas células, nos átomos. Eu vos pergunto, em qual desses três doshas você apostaria em grau de importância na nossa vida? Eu sei que a gente precisa dos três, eu sei disso, eu sei disso. Mas se você tivesse que escolher, baseado na nossa vida aqui humana, um deles, como aquele que responsável por organizar todo o restante. Porque eu posso ter muita coisa. Por exemplo, eu tenho muita coisa aqui na minha cabeça, né? Muito estudo, muita informação. Entretanto, se eu não tiver capacidade de organização desse conhecimento, tchau para mim. Eu tenho massa, tenho tijolo, tenho várias coisas para uma casa, mas eu não tenho a capacidade de organização dessas coisas. Não terei casa. E qual desses doshas realiza isso? Qual desses doshas impede que você tenha atitudes assim completamente fora do ar? Que é o que acontece quando alguém de repente usa muita droga, né? A pessoa sai fora do ar. Eu acho que o Pita, Também pensei no Pita. Eu pensei no Kapha. É o Vata, meninas. É o Vata. Ele é o mais sutil e ele tem relação com a organização e ele tem relação com a mente. E é ele que tem relação com a consciência. Entretanto, é ele também que tem relação com o corte, com a consciência. Por isso que eu disse, Vata, meninas, a gente trata assim, ó. Vata, nós precisamos de disciplina, porque Vata anda bem se ele estiver nos trilhos. Fora dos trilhos, a coisa complica. Por exemplo, eu estou tendo um surto psicótico. O Vata está fora dos trilhos. Sabe lá Deus daí. Entende? O Vata, ele coloca ordem nas coisas, no Pitta e no Kapha. Tirou o Vata, é só caos, sem ordem nenhuma, sem norte nenhum. Então, hoje, por exemplo, no mundo, nós estamos vivendo
uma crise mundial, cada vez mais, diga-se de passagem, né, do que a gente chama de agravamento de vata. Está todo mundo com vata muito alto. E vata tem uma natureza fria, então as pessoas estão cada vez mais quentes ou mais frias, eu vos pergunto. Mais fria. Mais frias, indiscutivelmente. Indiscutivelmente mais frias. Ou Mas seja, você fala que o vata está alto, quer dizer que está em excesso ou excesso, falta? excesso. Ah, Exatamente. excesso. Perfeito. É isso aí. Né? Por isso dessas práticas, né? Do mantra, da oração, enfim. Enfim. Ok? E aí, meninas, existe um grande harmonizador do Vata, poderosíssimo. Várias coisas, evidentemente, né? Mas um deles é a natureza. É a natureza. Ela é uma grande harmonizadora do Vata. Né? E lembrem também, né? Todas as doenças mentais têm direta relação com Vata. Todas têm relação com Vata. Ou seja, o Vata é o responsável, sim, pela organização mental. Ou seja, se isso está mal, adeus tudo. Simples assim. Meninas, é ou não é que quando nós estamos com a mente bem, pô, maravilha. Só que é o mais difícil, porque ele é o mais sutil. É muito mais fácil você administrar água e terra. Muito mais fácil. O fogo já é bem mais difícil. E o ar, então, nossa senhora, é muito mais difícil. Por isso que é tão difícil nós administrarmos a nossa mente. Então, não existe aquela coisa, eu queria é, 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 parar com a minha mente, coisa. Isso não existe. A mente se dá foco para ela. Foco. A mente se lida com foco. Perguntas? Lembrando sempre que vocês acrescentam muito com qualquer pergunta. Por quê? Porque na pergunta abre espaço para que a gente entenda o tema num nível mais profundo. Por isso que perguntas são sempre muito bem-vindas. Eu sei que as perguntas elas vão ficar mais fácil mais lá para frente, eu sei. Então vamos indo. A Solange está tomando água. Então, quando alguém toma uma água, você nutriu mais qual dosha? Vata, Pitta ou Kapha? Cafa? Kapha. E quando você nutre Kapha? Maravilha, agora vamos indo. Quando você tomou água, você nutriu Kapha. Opa, então Kapha mais forte. O que que acontece automaticamente com os outros dois doshas? Eles aumentam ou diminuem? Agora, né? Agora, nesse caso do Kapha, né? Nesse caso do Kapha, frisando bem. Se eu Eu acho tomei que água, diminui. perdão, Ah, como? eu acho que diminui, não, no momento. Perfeito. Se eu tomei água, o fogo diminui. E o ar também diminui. Eu estou a milhão, nossa, estou nervoso, ansioso. A pessoa diz: calma, toma aguinha, toma água. E aí centra a pessoa. Né? E mais ainda, o açúcar. Água com açúcar. O açúcar, ele tem muita relação com café também. Né? Ou seja, a água doce aumenta mais ainda a cafa e faz com que pita e vata desçam ainda mais rápido. Então, aguinha com açúcar. Acalma mesmo, não tem erro. Ok? Vamos indo, não quero saltar lá para frente. Sempre que quiserem alguma coisa, tá, meninas, perguntar, por favor. Então, algumas coisas relacionadas ao dosha vata, que é constituído principalmente de ar e éter. O ar, ele é leve, tem uma natureza fria, ele é seco. Opa!
Se eu tenho artrite, artrose, a pele muito seca, já pode ir reto no dosha vata, sem erro nenhum, nenhum. Artrite é vata em 1000%. Artrose é vata, né? As mãos muito frias, pés muito frios, vai reto no vata. Também, na verdade, né? Instável, né? Por isso que é tão difícil de lidarmos com a nossa mente. Ele é variável, ou seja, uma pessoa que tem um biótipo predominantemente vata, ela muda muito fácil de opinião. Não é ao acaso que a criatividade tem muita relação com vata. Ou seja, essa pessoa, ela pode se dar muito bem na área onde requer criatividade. Entretanto, não é uma pessoa, entre aspas, que você possa contar muito com ela numa questão de você marcou um horário com ela. Enfim, né? Horário X. Aí ela chegou 10, 15 minutos depois. Para ela está tudo ok. Agora, se for fogo, não. Fogo é pontual. Entende? Mas o ar não. Entende? Vamos indo. É sutil, evidentemente, né? Olha só. É, coordena e regula todo o movimento. Ou seja, é o Doshavata que coloca as coisas em ordem. É ele que coloca as coisas em ordem. Por isso que em qualquer igreja, qualquer templo, vai ter o quê? Vai ter oração, mantra e o quê? Disciplina. Para quê? Para colocar o Doshavata nos trilhos. Porque Doshavata fora dos trilhos é o que a gente chama de loucura. Então, a pessoa pode ter passado por uma situação aonde exigiu muito com que esse Vata subisse. Por exemplo, uma perda de um ente querido. Perdeu alguém, o Doshavata vai subir. Por quê? Porque é o Doshavata que nos confere a capacidade de adaptação. E hoje em dia a gente vive muita coisa nova todo dia. Então esse Doshavata está sendo extremamente requisitado. Extremamente requisitado. Por quê? Porque nós estamos vivendo coisas novas, absolutamente novas, todos os dias e muito rápido. E não é só isso. Somada à instabilidade, isso agrava a Vata também, que tem uma natureza fria. É por isso também que as pessoas estão cada vez mais frias. Nada choca mais as pessoas, literalmente. Tem relação com a consciência. China só, com o pensamento, com a imaginação, com a criatividade, com a sensibilidade, com a vitalidade. Por isso que você for, por exemplo, no centro espírita, lá o Doshavata predomina. Predomina. Ou seja, há muita sensibilidade lá. Muita, muita sensibilidade. Ok? Sabores que agravam, aumentam ainda mais o Vata. O sabor amargo. Meninas, se alguém está numa depressão, se alguém está numa depressão, você olha para essa pessoa e está profundamente deprimida, deitada, não quer nada com nada. Você vai querer dar algo para essa pessoa que tem um sabor amargo ou doce para ela comer? Ela já está numa porcaria. Você vai dar algo amargo ainda para ela? Não vai, né? De Não. jeito nenhum. Doce. Não. E o amargo também é o sabor de todos os alucinógenos. Ayahuasca, enfim, né? Isso segue o barco, né? Ok? Picante. Tá, mas por que que picante agrava a vata? Né? O picante, ele agrava a vata, por um lado. Por quê? Porque o sabor picante, ele
consome as coisas. O fogo consome as coisas. Ou seja, esse sabor é um sabor que a princípio vem bem para a Solange, que tem reservas mais cafa, água e terra. Para a Arlete, cautela no picante. De vez em quando a pimentinha até passa, ok? Arlete, para ela cabe bem o gengibre, ok? Por quê? Gengibre na nossa boca, ele é quente, ele queima, né? Esquenta. Só que dentro do nosso organismo, ele gera o sabor doce. Só que se é um picante mais forte, uma outra coisa picante, então é picante na boca e picante depois. Esse, para Arlete, a meu ver, não é bem-vindo, né? Gengibre, maravilhoso, entende? Mas aquelas é, pimenta forte mesmo, né? Para ela não. Por quê? Porque digere tecidos e fluidos corporais. Por quê? Porque as dores, de uma forma geral, as dores corporais, de uma forma geral, têm relação com o frio. E o frio seca os fluidos. É por isso que, às vezes, você se encontra com alguém bem cheinho, né? Lordose, escoliose e assim por diante. E você pede para essa pessoa: você tem dores? E a pessoa diz: eu não tenho dor nenhuma. Por quê? Porque tem mais fluidos pelo corpo. Então, as dores, de uma forma geral, são das pessoas mais magrinhas. As dores, né? E o sabor adstringente. Por quê? Porque o adstringente ele seca. Então, se essa pessoa é muito magrinha, sente muito frio, você não vai dar saladinha crua para ela e nem vai dizer para ela comer muita fruta também. Inverno, pelo menos, né? Verão é outra coisa. Ok? Pacifica. Doshavata é sinônimo de doce. Ou seja, opa, passa horas e horas aqui, internet e celular, essa pessoa, ela sente muita vontade do sabor doce. Por quê? Porque pacifica a mente, pacifica o vata. E o ácido? Por que o ácido? Porque o ácido ele também gera um calor. E o ácido também ajuda na formação de tecidos. Por isso que quem quer perder peso, eu vos pergunto, vai abusar do sabor ácido ou não? Boa pergunta, né? Eu acho que sim. Na verdade, não. Por quê? Porque o sabor ácido ele estimula os fluidos corpóreos. Por isso que ele pacifica o vata, que vata tende a ser seco. Então, o ácido é bom para o vata, entende? Mas se eu tenho muitos fluidos corpóreos, o ácido cautela para mim. Por isso que essas coisas assim, começa o dia lá com limão, não sei mais o quê. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Eu pensei no limão. Mas claro, eu sei. E eu pensei no vinagre de maçã, que a gente lê muito que o uso do vinagre de maçã para emagrecer. Perfeito, perfeito. Meninas, só que é o seguinte, a gente não pode, como é que eu posso colocar? É, a gente não pode colocar todos os ácidos na mesma coisa. Por quê? Por quê? Porque existe esse antes da digestão e existe o pós-digestivo. Tem isso também, entende? Ou seja, Até porque existe uma recomendação assim de que se tome o vinagre de maçã antes das refeições, que isso ajudaria no processo digestivo.
Faz sentido? Vamos lá. Vinagre de maçã, especificamente falando do vinagre de maçã agora, tá? O vinagre de maçã, o ácido, ele chega lá no fígado, tá? Ele chega lá no fígado e o fígado, ele não gosta do ácido, entende? O fígado, ele não gosta do ácido, né? Mas ele não gostando do ácido, ele vai fazer com que o fígado fique quietinho ou reaja? Eu vos pergunto. Reaja. Reaja. A mesma coisa com o limão. O fígado não gosta de limão. Você tomou o limão, o fígado não gosta, então ele vai reagir. O fígado reagindo significa o quê? Largar sangue. Largando sangue vai estar largando energia. Ele larga sangue e energia diretamente para quem? Estômago Estômago? e coração. Estômago e coração. Na hora. Por isso que melhora a digestão. Por isso que a acidez ajuda a depurar o organismo também. Entretanto, se você consome muito ácido, você vai fazer com que o teu fígado fique de saco cheio e ele não reaja mais. Também tem isso. Portanto, se eu estou passando por um quadro onde eu estou muito com a minha, se eu estou com a minha energia retida, muito trancado, quieto, não estou falando, você vai tomar bastante limão ou pouquinho limão? Vinagre que seja o vinagre também, o ácido como um todo. Eu acho que vai Talvez tomar não. mais, vai Oi? estimular. Olha aqui, ó, meninas, é o seguinte, ó. Eu estou trancado com tudo, mágoa, ressentimento, raiva, trancado. Isso é fígado, a princípio é fígado, né? Com muito ácido, o fígado Sobrecarrega. como é que eu posso colocar em palavras? Ele se fecha ainda mais, ele se restringe ainda mais, entende? Agora, se for pouquinho ácido, aí ele reage. Aí ele reage. Pouco ácido, o fígado reage, limpa, expande, assim por diante. Muito ácido, retrai ele. Ele não reage. Por isso que o ácido, o limão, ele é bom nos casos também onde eu estou muito irritado, falando, gritando, chutando o balde. Aí o limão vem bem. Por quê? Porque ele fecha. Entende? O limão fecha, aperta o fígado. E o fígado drena. Me entende? Só que é muito ácido, aí restringe o fígado na sua ação. Por isso que muito ácido, você não vai deixar o teu fígado forte. Muito pelo contrário, você vai enfraquecer todo, na verdade, né? Tudo. Muito limão. Rapidinho enfraquece, diga-se de passagem, né? Muito limão. Muito rápido. Por quê? Porque o sabor ácido tem o poder de penetração. Ele é forte, então ele enfraquece rapidinho, se for o caso mesmo, não tem erro. E o salgado? Por que que salgado é bom para o Doshavata? Porque o Doshavata tem muita dificuldade de formação de tecidos. Faz tudo quanto é exercício e não ganha massa muscular nem a pau, de jeito nenhum. E o salgado, ele faz com que retenha líquido e energia também. E isso facilita a construção de tecidos. Moral da história: você quer perder peso? Bem simples, diminua o sal. Só que você vai perder energia de uma forma mais fácil também. Também tem isso.
Entende? O sal, ele retém a nossa energia. Por isso que sal é sinônimo, sim, de longevidade. Cortou o sal, você vai viver menos. Cortou o sal, você está deixando o teu rim mais fraco. Deixando o teu rim mais fraco, que é a água, né? O elemento fogo, ele cresce muito na briga, então abre espaço para infarto. Cortar o sal, muito tempo, você abre espaço para problemas nesse sentido, né? Cardíaco, né? Meninas, fiquem tranquilas, tá? Porque isso tem tema e a gente repete, a gente volta e assim por diante. Isso é Ayurveda. A gente vai e volta e assim vai. Perguntas, por favor? Parece meio contraditório, porque assim diminuir o sal, aumentar a possibilidade de problemas cardíacos, porque dá a impressão de que o sal aumenta a pressão e aumentaria os problemas de infarto. Excelente colocação, mas já tem 500 pesquisas científicas onde provam que o sal não tem relação com o aumento da pressão arterial. Bem pelo contrário, diga-se de passagem. Bem pelo contrário, diga-se de passagem. Até porque, se o meu rim está fraco, se o meu rim está fraco, evidentemente que posso ter, é, eu posso ter uma dificuldade maior nesse sentido. Ela sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque os rins, eles têm muita relação com a qualidade de estrutura. Eles têm muita é, relação com a qualidade de sustentação das coisas. E o sal, ele retém energia nos rins. Portanto, o sal fortalece os rins na dose certa. Porque se for acima, aí enfraquece o rim, com certeza. Aí eu vos pergunto, boa, boa, boa. Meninas, o sal, ele tem uma profunda relação com os rins. Profunda relação com os rins, né? E o sal, ele retém a água e a energia. Opa, falou em água, falou em rim, ok? Aí eu vos pergunto, o sal, ele deixa o rim mais forte, ele deixa o rim mais forte, e isso é fato, porque, porque o rim, ele se agrada com o sal, ou, entre aspas, desagrada com o sal. Para deixar forte, deve se agradar. É mais ou menos como um ácido lá para o fígado. Pouco ácido, eu fortaleço o fígado. Muito ácido, eu enfraqueço o fígado. O rim não se agrada com o sal, mas ele precisa do sal para reagir. E isso vale para todos os outros sistemas. Coração não gosta de amargo. Pouco amargo fortalece o coração. Muito amargo enfraquece o coração. E dá-lhe chimarrão todo dia, chimarrão, enfraquece o coração. Muito chimarrão, né? Muito. Só é muito, né? Café enfraquece o coração, né? Muito café, lógico. Não é pouco, né? Falando em café, qual desses doshas tem mais sensibilidade ao café? O que que vocês acham? Existe aquele dosha onde tomou uma xicrinha de café, a pessoa fica com a mente a 300 quilômetros por hora e não dorme por horas e horas. Existe outro dosha que ela tomou o mesmo tanto, dá aquela acelerada, mas vai. Existe outro dosha onde a pessoa chega e diz para você: eu chego em casa meia-noite,
tomo uma xícara de café, deito e durmo. Quem tem mais resistência para o café dos três hoxas? Disparado, na Mas verdade. Oi? Resistência, eu penso que talvez o Vata, porque eu me classifico muito no Vata. E o café e o chimarrão, para mim, depois das 5 horas, não tem. Não consigo dormir. Exatamente, exatamente. Ou seja, você tem um biótipo que tem bastante sensibilidade relacionada ao vata. E chimarrão, café, aumenta muito o vata. Entende? Ou seja, vata tem super sensibilidade para tudo. Kapha é menos sensibilidade nesse sentido. Por isso que eu tenho que dar para a Kapha a dose máxima de algo e para a vata a dose mínima de algo. Por quê? Porque vata é muito sensível. Cafa chegou à meia-noite e tomou um xicrão do café. Ou capota. Por quê? Porque qualidade de sono tem relação com água e terra. Por isso que os antigos estavam certíssimos. À noite, o que que vai? É jantar? Não, vai tomar sopa. É água e terra. E quentinho ainda. Quentinho por quê? Porque nutre cafa e diminui vata. Porque calor diminui vata. Então é sopinha. Perfeito. Sopinha para o Cafa. Isso? Bom, Vata? sopa é muito bem-vindo para vata e para pita. Kapha muitas vezes não gosta muito de sopa, mas vai também, entende? Ou seja, Kapha não gosta muito de sopa, por quê? Porque sopa é líquido, evidentemente, né? E Kapha já tem líquidos no corpo, então já não vai muito. Por isso que o biótico Kapha ela ouve assim, tem que tomar 2, 3 litros d'água por dia. E ela vai e começa a tomar água assim, natura, 2, 3 litros. Aí a pressão arterial vai subir. Não tem erro. Vai subir. Por quê? Porque está exigindo demasiado dos rins. É muita água. E fria ainda, diga-se de passagem. Entende? E vata? Bastante água por dia? Também não. Por quê? Doshavata é seco, a água cai bem. Opa, então, pro Vata não é água fria, é chás. E dá-lhe chás. Erva doce. Vem com uma luva pro Vata. Por Olha que exemplo, estranho. né? Outro dia, Oi? conversando com alguém, disseram, eu fiz esse questionamento. O chá, ele substitui a água no nosso organismo? Me disseram não. O organismo não reconhece o chá como água, que teria que ser água. E eu, como eu falei, me classifico como um vata, meu Deus, eu não consigo tomar tanta água. Sim, perfeitamente. Por quê? Bom, aí é o seguinte, Arlete, você não é Vata, tá? Você não é Vata, Mas, você é é. Pita Vata. Na minha Uhum. leitura, você é Pita Vata, ok? Me diz uma coisa, eu pego uma água, coloco uma erva doce, fiz o chá de erva doce, então significa que não há água nesse chá? Não, não tem lógica isso. Também achei. Simplesmente não tem lógica, né? É claro, sim, água é uma coisa, chá é outra, perfeito, mas o chá tem água, né? E aí é o seguinte, o vata é, ou melhor, quando o vata está muito elevado, a pessoa não sente vontade da água, naturalmente. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que ela está desconectada dos sabores. Sabores têm relação com kapha. Por isso que o biótipo kapha se dá muito bem na culinária, porque tem um paladar e um olfato aguçado. O vata tem uma audição muito aguçada. O Pita tem uma visão aguçada.
Então, para vata, chás quentinhos, nada de frio. Para pita, aí sim vai a aguinha fria, né? Mas gelada não. Gelada não. Por que não gelada? Porque vai gerar um superaquecimento depois. Então, nem pro pita fervoroso é bom estar tomando água gelada, porque reage daí, né? Entrou gelado, ele reage. E isso significa a produção de calor. Então, gera um ciclo vicioso. Ele está sempre com calor e sempre tomando água gelada. Gera esse ciclo Sim. vicioso. E é bem o que se faz normalmente no verão, né? Procura-se água Perfeitamente. gelada. Não é legal. Não é legal. Aliás, não é nada legal. Nada, nada, nada bom. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções mesmo. Né? Água gelada é sinônimo de um soco no teu organismo. Mais ou menos isso. Né? Você está dando uma porrada no teu organismo. Água gelada. Né? Agressivo, extremamente agressivo para ele. Uhum. Tem Estômago. alguma, Oi, pode falar, perdão. tem alguma diferença entre o chá frio e o chá quente, no caso, né? Sim. Mas existem aqueles chás frios. Tem alguma diferença dentro dos nutrientes deles e dentro para os doshas? Ah, claro, perfeitamente. Bom, é, se for um chá mais quente, evidentemente que vai ser muito mais fácil para o teu organismo, né, digerir. Entendeu? A aguinha fria, ele vai ter que trabalhar, vai ter que aquecer para depois digerir. É muito mais difícil. Ou seja, chazinho quentinho, morninho, isso significa menos gasto de energia. Simples assim. Quentinho sempre, quentinho, quentinho, quentinho. Opa, é frio? A gente come, 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 come. Claro, imagina, gasta energia, né? Muita energia. Para quê? Para manter a nossa temperatura. Verão você fica horas ali, pega fruta e deu. Inverno não. Inverno você tem que comer muito mais. Por quê? Porque existe muito mais gasto, né? Energético. Então, a água fria consome mais energia, sem dúvida nenhuma. Então, a meu ver, chazinhos morninhos, né? É claro, verão, sol lá, 40 graus, aí é outro papo, né? Mas preferencialmente evita o gelado, porque daí é choque mesmo. E lembra, tá? Você consome bebida gelada frequentemente, e isso vai gerar processo inflamatório. Vai gerar processo inflamatório. Ou sim, ou sim. Vai gerar uma espécie de falso calor. Um falso calor. Eu não quero entrar ainda lá na medicina chinesa, né? Mas vamos só uma palhinha, como se diz, né? Meninas, eu fui vendo que a maioria maciça dos nossos problemas de saúde, né? Observando, né? Estudando, analisando, linkando, a maioria maciça dos nossos problemas de saúde tem relação com falso calor. A maioria deles, não todos. Falso calor. Mas por que isso? Por que falso calor? Ah, mas a pessoa nasceu lá na Bahia, lá no Piauí, 50 graus. Falso calor. Por que isso? Pelo Ayurveda, né? A nossa saúde, ela responde principalmente pelas emoções. Em primeiro lugar, a base da nossa saúde, isso essa dica assim é preciosa demais, né? A base da nossa saúde tem relação com a genética. E a genética tem relação com os rins, que são os rins, os órgãos que retêm toda a nossa energia, né?
Então, a bebida gelada agride os rins. Por isso que bebida gelada significa viver menos tempo, né? E as emoções têm relação com a água, com os rins. E a água circula por todo o organismo. Então, a Ayurveda, a base da saúde é a genética, né? Que nós herdamos a força dos rins da nossa mãe, diga-se de passagem, não do pai, da mãe, né? Depois disso, vem as emoções. Em primeiro lugar, a nossa saúde está absolutamente condicionada às nossas emoções. Absolutamente condicionada. Depois, primeiro lugar, emoções. Emoções. Segundo lugar, estilo de vida. Estilo de vida, meninas, significa o quê? Significa que, embora haja conhecimento acessível a todo mundo hoje em dia, muito fácil, e a pessoa vai e come arroz integral e alface, e tem uma dieta vegetariana e não sei mais o que, está todo mundo mais, eu vos pergunto, as pessoas estão mais doentes, mais fortes ou mais fracas? Eu acho que mais fracas. Mais fracas, indiscutivelmente. Por quê? O dosha vata subindo, ele muito, né? Ele aniquila com a nossa saúde. Assim, é por isso que as pessoas estão cada vez mais fracas, pelo agravamento do dosha vata, cada vez mais fracas organicamente e cada vez mais frias, porque é muito frio, muito vata, cada vez mais fragmentadas psiquicamente, entre aspas, estamos cada vez mais loucos, né? Então, eu estou maravilhosamente bem. Sentei na mesa, aquele prato maravilhoso do meu gosto, salivando. Olhei no celular, dei um bip da mensagem. Olhei, a mensagem é desagradável. Quantos segundos leva para o meu apetite desaparecer? Na hora, é instantâneo. O vata é o mais rápido de todos. Ou seja, ele alcançou a última célula do meu pé na hora. Na hora. Por isso que saúde tem muita relação com esse bem-estar. É por isso que às vezes faz, come só, sabe, certinho, 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 mas não está cuidando disso. A coisa não anda, não anda, porque as emoções predominam. Depois, como eu disse, né, o estilo de vida, ou seja, nós cometemos um pecado mortal no nosso estilo de vida hoje. É muita coisa, né? E muita informação, talvez, a respeito de alimentação. Perfeito, muita informação faz com que o Vata tenha que subir. E o Vata, esse ar, ele choca, ele atinge na hora o processo digestivo. Atinge estômago e baço na hora. E estômago e baço têm relação com contentamento. Então as pessoas estão cada vez mais descontentes. Por isso que a depressão cresce a passos largos. Também por isso. Depressão crescendo. Depressão é puramente vata, meninas. Depressão é vata. E aí corta ainda, corta queijo, corta um monte de coisa que tem relação com cafa, o vata sobe mais ainda, mais ainda. E dores, e dores, e dores por todo o corpo. Muita dor pelo corpo. Vata sobe, as dores vêm, sem dó. É ou não é que as dores diminuem quando você come? É ou não é? Uhum.
Você está com dor, você vai comer. Coisa fria ou coisa quentinha? Quentinho de preferência. Quentinha de preferência. Estou com uma dor. Aí tem aquela lasanha maravilhosa, cheia de queijo, cheia de cafa, com guisado, com carne, enfim. A dor vai dizer, sinto muito, até eu cedo a isso, né? Não tem erro, né? Agora, né? Se vai só em frios, em frutas e coisa assim, não, a dor, aumenta ainda mais. Depois do estilo de vida, que é esse, né? Ou seja, eu digo assim, ó, por mim mesmo falando, né? E vendo também as coisas. Investe mais no teu estilo de vida do que na própria alimentação, inicialmente. Deixa a alimentação de lado por enquanto. Claro, vai indo, né? Uma coisinha aqui, coisinha lá. Porque o estilo de vida fala mais alto, né? Emoções, estilo de vida. Em terceiro é alimentação. Ou seja, querendo dizer que a alimentação não é o fator determinante da nossa saúde. Até porque, conforme aquilo que você está sentindo, conforme o teu estilo de vida, naturalmente você vai sentir vontade de determinados alimentos e não querer outros. Naturalmente. Agora, se eu fico fixo em alimentação, as minhas neuras transbordam. Isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal. Aham. É lógico que eu não vou ficar bem. É óbvio. Simples assim, né? Me alimento super bem, tudo certinho, né? Não sei mais o que, papapá, papá, e tô sempre mal. E o cara ali da rua tá transbordando, né, de energia. Porque principalmente o estilo de vida. O estilo de vida. O cara come coisa do lixo e tá lá com saúde, não pega gripe, não pega nada. Estilo de vida. Entende? Tem uma passagem na Bíblia que diz que o maior mal do homem, alguma coisa assim, tá? O maior mal do homem é a preocupação que faz com que apodreça os ossos. Nossa. É. Ou seja, apodrecer os ossos em relação com reumatismo, óbvio. Artrite, artrose, né? Não tem erro. E a preocupação agrava primeiramente qual dos três eixos vocês acham? Na hora agrava aquele dosha. Vata. O Eu também Vata, achei o Jata que é o mais sensível, né? o Mais ma- sutil. isso, o mais sensível, né? Eu estou aqui hoje transbordando de saúde. Aconteceu alguma coisa agora de noite. Eu passo a noite inteira preocupado, eu amanheço acabado, acabado. Então, o Vata subindo, ele é, entre aspas, ladrão de cafa. E cálcio, ossos, água, substância é cafa. Então, quanto mais o vata sobe, ele vai roubando o cálcio dos meus ossos. E eu vou ficando com uma estrutura cada vez mais frágil. Não é somente, não é minha estrutura física somente, é também a minha mente e as minhas emoções. É por isso que o Ayurveda coloca enfaticamente: sinto muito. Quanto mais a pessoa está com o vata agravado, acima, menos você pode confiar nela. E eu vos pergunto: é ou não é um fato hoje em dia? Não podemos confiar em ninguém. Antigamente Uhum. tinha um fio do bigode, não sei mais o quê. Hoje em dia não tem mais, né? Aluguel, tem que avalista, tem hora e não sei mais o quê, porque ninguém confia mais em ninguém. Doxa agravado. Agravado. Acima da, né? Não é somente agravado. Se fosse assim, até era barbada. Contaminado, transtornado, o que complica muito mais, né? Entende? Não Uhum. é
não é simplesmente um agravamento de água, por exemplo. Não é só isso. As águas estão contaminadas. Ou seja, a coisa é muito mais embaixo, muito, muito mais, né? Então, nós estamos num quadro hoje do tipo, salve-se quem puder. Mais ou menos isso. Entende? Contaminado, 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 né? Então, é claro que alimentos assim com químicos, claro que é ruim. Logicamente que é ruim. Mas nem perto chega da mente. Nem perto. Entende? Ou seja, o mundo contaminou as nossas águas pelas informações. Muito mais drástico, nocivo do que o próprio agrotóxico. O agrotóxico beira ser um anjinho perto disso, do que essa contaminação das nossas águas através das informações, através das deturpações das coisas. Pergunta, meninas? Uau. Fiquem tranquilas, tá? Qualquer coisa anotem, assim por diante. Não queria entrar no Doxa Pita já, né? Bastante informação. Alguma pergunta, meninas? Então, vamos lá. O Christian. O Christian, claramente, um Doxa. Quem é que me ajuda? Ou melhor, meninas, lembrem, tá? Geralmente são dois mais em cima. Dois mais em cima, né? Dificilmente existe pessoas tridosha, como se diz. Dificilmente. Mas essa pessoa, quando você olha para ela, você diz, uau! Você nem sabe por quê, mas você diz, uau! Só que eu vos pergunto, essas raras pessoas tridoxas, é mais difícil ou é mais fácil delas chegarem aos 100 anos, por exemplo? Nem 100 anos, 80 anos. Tendo os três, o senhor pergunta? Isso. Os três mais ou menos assim, né? No mesmo nível, né? Isso é muito raro, mas tem. Mais longo, talvez? Mas o Mais quê? longeva? Mais longeva? A pessoa? Meninas, o que que é mais fácil? Você cuidar de um Fusca ou de uma Lamborghini? Novo ou velho, Fusca? Que seja novo. O mais fácil é o do Fusca. Milhões de vezes mais fácil o Fusca. Entende? Então, ele tem, o ela em si, sabe, tem algo maravilhoso. Só que é muito difícil de manter alinhados os três doshas. Por quê? Porque Vata vai se chocar com Kapha, o Kapha vai se chocar com Pitta, me entende? Ou seja, beira ter um Deus auxiliando essa pessoa. Aí vai. Como ninguém tem um Deus auxiliando, ou seja, essa pessoa vai bombar muito. 15, 16, 17, 18, 20 anos. Aos 30 anos já vai começar a aparecer problemas. Por que também? Porque essa pessoa vai se sentir, digamos, seja um homem, né? Literalmente um super-homem. Um magnetismo extraordinário, uma saúde extraordinária, uma vitalidade extraordinária. Vai abusar, não tem erro. Vai abusar, né? Abusos, né? Então a gente morre antes, de uma forma geral, não por causa dos nossos pontos mais fracos, mas por causa dos nossos pontos mais fortes. Ali a gente abusa. Meninas, se vocês voltarem no tempo, Michele não, porque a Michele é novinha, né? Mais novinha, né? Se a gente voltar no tempo e você lembrar
das colegas, seja ele ou seja ela, garotos principalmente, aquele garoto que tinha uma saúde assim, que era um atleta extraordinário quando tinha 17 anos, como ele está hoje, se é que está aqui ainda. Eu ia dizer, acho que não está mais aí. Não está mais aqui, exatamente. Não está mais aqui, né? Mas aquele colega que era mais mirradinho, mais fraquinho, está bombando, está indo aí, né? Então a gente morre antes de uma forma geral por causa dos pontos mais fortes. Ali a gente abusa. E aí, lembrando sempre daquela maravilhosa, né, colocação, né? Então, esse caminho do conhecimento, ele abre por um lado e restringe do outro, né? Ele vai, né, amplia de um lado, mas restringe do outro. Por quê? Porque agora você vai sabendo mais aquilo que serve e aquilo que não serve. Antes, A e B serviam para mim, A, B, C, D. Nossa, tudo maravilhoso. Agora já não é mais A, B, C e D que serve para você, né? Por isso que você aumenta o conhecimento, aumenta sim, entre aspas, o sofrimento, porque a tua consciência vai dizer, opa, não, não serve. Então, a espiritualidade ela vai restringindo mesmo, né? Tá lá na Bíblia também, o caminho da perdição é largo, né? Fala, né? O caminho da perdição é largo e fácil, né? E o outro é estreito. Então, eu, Christian, posso ali, né? Ali na praia, e aí pego cervejinhas, né? E fico, claro, enfim, vou ali, pego uma cervejinha, duas, três. Eu sou o Christian. Agora, digamos que o juiz da cidade vai lá, né, com a maletinha, lá com cervejinhas, e tome uma, e tome duas. Ah, não, vai pegar muito mal para ele. Eu posso ir ali na praia tomar cervejinhas, o juiz não pode. Então, é muito mais estrito para ele, né? Eu posso fazer determinadas coisas, dizer determinadas coisas, né? Um padre, por exemplo, já não pode. E assim vai, né? Então, espiritualidade amplia por um lado, sim, mas restringe por outro. Por isso que eu digo que o caminho da espiritualidade não é aquela frase que diz, nossa, eu fui longe. Não, é exatamente o oposto disso. Não é ir longe, é ir perto. É trazer cada vez mais a tua presença de espírito. Entende? Por quê? Porque ir longe, cada vez mais longe, significa que você está se fragmentando. Êxtase, alegria, amor, carinho, tudo isso tem relação com presença de espírito, com proximidade e não com distância, né? Então, se eu oro, por exemplo, se eu faço um mantra, não é para mim ir longe, muito pelo contrário, é para mim ter cada vez mais uma presença de espírito. E quando você fala em mantra, é ouvir o mantra ou necessariamente eu tenho que mantrar frases? Ah, boa colocação. Vamos lá. Qual o objetivo primeiro do mantra? Talvez a concentração, você se centrar. Muito bom isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ok. Tá, mas me centrar para quê, afinal? Para fazer um contato comigo. Isso. Ou seja, para é, fazer uma limpeza, eu diria assim, na tua mente, para que algo maior, ou mais profundo, enfim, possa se expressar ali. É ou não é, falar assim, que Deus, ele não pode se comunicar comigo se eu estou com a mente muito agitada. Não tem como, né? Ou seja, é ou não é que a gente tem aquelas inspirações quando você está deitada, você está caminhando, você está de boa. Aí vem aquela inspiração.
Agora, se eu tô com a cabeça quente, fervendo, nossa, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Naquele momento não vem. Naquele momento não vem. Por quê? Porque tá cheia a cabeça. Então, o mantra, ele tem essa questão de, entre aspas, não é esvaziar a mente, mas mais ou menos isso. Por isso, por isso que o mantra mais eficiente nesse sentido de limpar a mente é o mantra Om. É o mantra mais poderoso que existe. Só que é o seguinte, se ele limpa a minha mente das outras coisas, né? Ou seja, eu vou realizar o mantra para limpar a minha sala para receber Deus. Usar essa linguagem nossa, né? Entende? Eu vou fazer o mantra para limpar a minha sala para que Deus entre. Senão ele não entra. Simplesmente não entra. A gente sabe disso, né? Se o mantra ele tem esse algo de limpar a minha casa para receber algo maior, então o mantra tem relação direta com qual dos três doshas? O Vata? Perfeito! Perfeito! Perfeito. Só que, só que é o seguinte, eu estou num processo de muita coisa na minha cabeça. Estou com muita coisa na minha cabeça. O dosha vata, o mantra Om seria indicado? Ou seria, quem sabe, uma coisa que traga mais consciência corporal? Porque o mantra Om não é para trazer consciência corporal, tá? O mantra Om tem relação com abrir espaço para inspiração. Inspiração. Então, eu não vou indicar mantra se a pessoa está transtornada mentalmente. Não indique mantra Om para ela. Aliás, nem indique nem mantra. Nem mantra você indique. Por quê? Porque vai agravar ainda mais vata. Vai Vai, estressar mais ainda. vai agravar ainda mais vata. Por isso que quando a pessoa está prostrada em depressão profunda e alguém chega com as melhores das boas intenções, olha, eu trouxe um livro para você, ou chega com toda uma filosofia, não está ajudando em nada. Porque essa pessoa não tem energia de digestão, ela está fria, apática. Informação necessita fogo. Por isso que depois dessa conversa, provavelmente você vai sentir vontade de comer alguma coisa, tomar alguma coisa, enfim. Por quê? Porque a informação invoca o dosha pitta em nós, que tem relação com a digestão, assimilação, né? Então, não vai entrar com filosofia para essa pessoa. Não vai, entende? Vai entrar com calor, com colinho, com abraço e ó, comida. Dá-lhe sopa, coisa saborosa para essa pessoa, para ela levantar. Aí você vai começar a conversar com ela. Ou seja, quando alguém está nesse estado, que você chega com as melhores das boas intenções e a pessoa diz, me deixa quieto, por favor, ela está certa. Ela Uhum. está certíssima. Porque ela não tem energia, não tem calor. Entende? Hum. É claro, daí às vezes pega ela pelo braço e leva lá para a igreja, por exemplo. Opa, aí tem várias pessoas, né? Assim é sinônimo mais de pita e kapha. Pita porque é calor corporal e kapha porque é agregação. São dois antídotos de vata, porque o vata está fragmentado, isolado do mundo. É muito comum a pessoa com o vata muito alto dizer: eu não me sinto desse mundo. Eu não me encaixo em nada. Não me encaixo em nada. E vai mesmo, né, que seja de outro mundo, está tudo certo, né? Né, porque, né, porque Dharma supremo é você expressar aquilo que você tem que expressar, né?
E isso não significa, nunca significou, necessariamente que você tenha que estar no social. Dizem, inclusive, né? Dizem, inclusive, que por aqui existem seres extremamente potentes, aonde a própria lei divina proíbe deles serem, é, deles estarem num social, algo assim. Ou seja, nós nunca vamos ver esses seres extremamente fortes, né? Cheios de luz, por assim dizer, porque não é dharma deles. Olá, pessoal, eu sou fulano de tal. Não é o dharma deles. Então, descarta qualquer ideia de associar necessariamente espiritualidade com a divulgação de coisas, com estar ali. Não tem isso. Existem grandes seres que estão lá quietinhos, enfim, né? Ou seja, a nossa potência suprema tem relação com a expressão do teu Dharma. E às vezes é mais social, às vezes é menos social, enfim, cada um na sua, né? Vamos encerrar, meninas. Eu gostaria que alguém fizesse qualquer pergunta, por favor. Eu queria perguntar sobre a atividade física, onde que ela entra? Muito boa pergunta. Quando você se move, você esquenta ou esfria? Esquenta? Esquenta. A circulação tende a melhorar ou piorar? Melhora? Melhora. Ou seja, aqui entre nós, o biótipo da Solange pode ir sem o menor medo de errar. A Solange tem que cuidar duas coisas: processo digestivo e circulatório, sem risco de erro. Por quê? É um biotipo mais kapha-pita, ou melhor, perdão, mais pita-kapha. Entende? Mais pita-kapha. Pita-kapha, eu diria para você, Solange, você está proibida de correr. Correr assim, sabe? Sair correndo. Não corra. Caminhar, sim. Bicicleta, sim. Correr para você, descarta completamente. Ah, vou fazer um Cooperzinho. Não vai fazer Cooper. Por quê? Por quê? Porque joelho e lombar costuma ser um ponto dodói no teu biotipo, né? Então, o teu biotipo é atividade física, deve inclusive, né? Mas nada daquela atividade física, nossa, voltei da academia acabada com esse tipo, porque não é bom para o teu coração, porque o teu coração, no teu biotipo, ele tem que trabalhar e bastante. Por isso que é um biotipo que tende a dar questão na pressão arterial. Mais baixa, melhor, mais baixa ou mais alta? Geralmente mais alta. Geralmente mais alta, né? Bom, aí vai, né? A conversa vai sem fim, né? Então, atividade física, né? Aqui, assim, né? Opa, melhora a pita, ou seja, você caminhou, melhorou o teu processo digestivo e deu uma, não é diminuída, mas mais ou menos isso, diminuída no CAFA, né? Atividade, por quê? Por quê? Porque o teu biotipo, se você bobear, no estalo de dedos você ganha 1 quilo, ganha 2 quilos, ganha 3 quilos. Ganha peso fácil. Ou seja, você tem que cuidar para o CAFA não crescer na briga. Entendeu? Ganhar peso, né? Aí os pés incham, as pernas incham e não sei mais o quê. E fica extremamente sensível também. Muito sensível, né? Muito. E, e aí, para você, no teu caso, o vento vem bem, que vento tem relação com vata.
Para a Lete deve detestar vento, né? Aversão a vento, né? Para Solange, o ventinho já vem bem. Por quê? Porque aumenta a vata. E vata seca cafa. Ou seja, tomar vento é bom para perder peso, de certa forma, né? E assim vai, tá, Solange? Isso aí, a conversa vai que vai, né? Então, cuidado com a lombar, cuidado dos joelhos, cuidado do processo digestivo, dentro do possível, como você deve ter, como eu disse antes, né? Então, num lar, melhor dizendo, aonde tem o teu biótipo, saiba que lá terá coisas no armário para comer. Jamais a despensa está vazia. A despensa, não sei como é que chama, já está. Sempre tem reservas. É o biotipo da reserva. É o biotipo de sempre ter reserva, inclusive financeira. Não fica sem reserva, né? Reservas em si, né? Então tem que cuidar para o CAFA não crescer muito na briga. Ou seja, ficar em peso, né? Ganhar muito peso, né? E outra também, o teu biótipo olhando para você, né? Olhando para você, não é exatamente agora, eu estou falando para o biótipo Pitta Kapha. Não, porque existem bilhões de pessoas, Pitta Kapha, milhões, né? Pitta Kapha. Não, é você especificamente, né? Você. Opa, eu olho para Solange, está estampado nela essa questão da preocupação com o outro. Estampado, entendeu? A preocupação, né? Com o outro, né? Então, muita preocupação vai pegar a digestão, não tem erro. Pega a digestão. Então, eu sei que é um desafio para a Solange deixar com que o outro próximo, né, tenha suas experiências. Ela quer proteger, entende? Eu vejo isso claramente, né? Enfim, né? Exercícios, né? Ou Diz que seja, tá enxergando só meu rosto, né? só o rosto, só o rosto, só o rosto, né? Então, é, então, então, esse conhecimento, como eu sempre digo, né, não é para mudar a natureza da pessoa, porque não se muda a natureza da pessoa, se aperfeiçoa, entende? Então, não é para Solange fazer de conta que não existe mais lá o fulano Beltrano, né, que está precisando de auxílio, que está passando. Não é isso. Não é isso. Entende? Mas é não deixar isso tomar tanto a cena da tua vida. E você, como uma estratégia psicológica, entre aspas, entre aspas, para facilitar, você se preocupa com todos para não ter que se preocupar com você. Entende? Enfim, né, essa questão, né? Lá daí isso pega a gestão, não tem erro. Pega a gestão e aí, há uma grande propensão de começar a apresentar coisas relacionadas ao processo circulatório. Por quê? Porque está obstruindo o fluxo natural das coisas. Mas e eu estou pensando em Jesus 24 horas por dia? Está obstruindo. O meu filho está obstruindo. Entendeu? A vida é cheio e vazio, cheio e vazio. Cheio e vazio, sempre. Me entende? Cheio, opa, eu vou ali e comi, me enchi. Opa, agora a coisa vai andar para gerar vazio. Né? Esvaziou, opa, enche de novo. É cheio e vazio, cheio e vazio, cheio e vazio. Eis a vida. Eis a vida. Porque muitas vezes, inconscientemente, esses atributos teus, especificamente, podem gerar uma fraqueza nessas pessoas nas quais você está tanto preocupada.
Entende? É aquela mãe que se preocupa tanto com o filho, tanto, 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 e acaba desvitalizando, acaba deixando o filho muito frágil, né? Claro, né, Solange? É. Tira o, o cerne disso, né? Tira apenas o cerne, né, das coisas, evidentemente, né? Ok? Por quê? Porque esse conhecimento não é para ficar como conceito na nossa cabeça, tá, pessoal? Deus o livre isso. Não é para ficar como um conceito. Tá, 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 ponto. Porque a vida não é assim. Por isso que conceito fechado, ele é falho em si mesmo. Então, quando eu digo que Doshavata é ar e éter, ponto. Isso já é falha em si mesmo. Mas a gente tem que falar assim, entende? Se eu digo o amor é papapá, 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 papapá. Me entende? Ou seja, por mais belo que seja esse conceito, ele vai ser um conceito limitado. É assim, não adianta. Entende? Mas mesmo assim, tem que colocar as coisas. Mesmo eu sabendo de que é muito mais do que cada palavra dessa. Mas mesmo assim tem que colocar. Vai fazer o quê? Não vamos longe, não vamos longe. Jesus, esse bambambam que passou por aqui, é óbvio que ele colocou coisas em contextos, determinados contextos, mesmo ele sabendo que não era só aquilo ali, mas ele tinha que colocar. É por isso que se a pessoa lê, por exemplo, a Bíblia e fica presa em conceito, ela vai dizer assim: a Bíblia, ela se contradiz em muitos pontos. Se ela ter essa visão de conceito fechado, aí ela se contradiz mesmo. Por isso que na leitura das coisas você deve aprender a ler nas entrelinhas. Aí a Bíblia se torna um texto magnífico. Agora, se ficar em conceito fechado, aí complica. Aí você pensa, pá, mas peraí, Jesus disse aqui sobre as armas. Aí Jesus diz para perdoar. Mas como? A coisa não bate? Claro que não bate. Assim não bate. Assim não bate. Mas nas entrelinhas, aí bate. Entende? Ou seja, tirar só o néctar para a tua vida, para a nossa vida, né? Só tira o néctar. Entende? Por quê? Porque se você quiser ficar com essas frases, conceitos prontos na cabeça, você só vai estar perdendo energia. Entende? Você lê, esquece. Passou, lê de novo e tal. Ah, linka, linka, linka. Opa, quando você linka as coisas, aí você estimula a apreensão do conhecimento e não como conceito fechado. Entende isso? Leve, frio. Opa, peguei um tomate aqui. Eu acho que ele se encaixa onde? No vaca, no pito, no café. Opa, aí sim, né? Entende? Aí é legal. Né? A gente não tá na quinta série, né? Para quê? Não é uma coisa assim. Qual, entende? A coisa fechadinha assim, né? Não, não é assim. Né? E outra coisa belíssima também. As tuas experiências de vida acrescentam no Ayurveda. Cada experiência de vida tua acrescenta no Ayurveda, porque o Ayurveda é um espírito que se enriquece com as nossas experiências. Então a vida, ela se enriquece, seria como dizer isso, a vida se enriquece com as tuas experiências.
Ah, tem tanta coisa linda aí, meninos, para ver. Nossa, quando nós vamos entrar aqui no Diataragni, né? Que é o Agni da digestão, os temperos aqui, né? Então, são temperos, muitos temperos, né? Todos eles visam essa questão da capacidade digestiva e do sabor. Mas vamos devagar aqui, professor, que recém tô pegando o fio da meada. Não, não, claro, claro. E não só, né? Nossa, isso aqui também, nossa, vai cair tanta ficha, tanta ficha, né? Objetivos de vida no Ayurveda. Meu Deus do céu. Depende, né? Tudo depende, né? Tanta coisa. Aí termina aí com uma frase, né? Ou seja, por isso que eu digo que eu não uso a palavra evolução, porque se a nossa consciência fosse regida pela evolução, então o Christian, com 57, seria necessariamente mais esperto que o Christian com 20. Não é regra. Ou você faz um movimento voluntário e consciente sobre si mesmo e desperta, ou você não faz e não desperta. Bem simples. Aí sai daqui com 80 anos, tal qual como veio para esse mundo. Só teve experiências, mas não despertou a consciência. Não teve insights, não teve cliques, né? Aí ficou nessa coisa, um mais um é dois, né? Mecânica, né? Só na mecânica. Opa. Eita. Então tá, meninas. Feito. Muito obrigada. Valiosa aula. Gratidão, gratidão. Quero ver se eu consigo ajeitar aqui as coisas agora. E vamos indo. Meninas, do fundo do coração, gratidão aí pela aula, tá? E até a próxima, então. É. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite, boa noite.